Fala pessoal, Douglas na voz, para mais um vídeo hoje. Em um domingão desse, né? E domingo tem sempre aquele vazio, né? Grande parte das pessoas sentem um vazio no domingo. E pensando nesse vazio de domingo, que hoje eu irei trazer, Jean-Paul Sartre, o existencialismo é um humanismo. E o porquê de trazer esse livro do Sartre? Porque nesse livro do Sartre, ele começa a trabalhar ideias interessantíssimas. Tipo, o que sou? Sou porque faço-me ser assim ou porque fizeram-me assim? E afinal, é aqui que tem aquela frase magnífica, interessante dele, que é: o importante não é o que fizeram com você, mas o que você fez de si com aquilo que fizeram de ti. Né? Que é uma frase que coloca o sujeito, né, de cara a cara, né? Com a vida, com algumas coisas que aconteceram, né? Então, qual é a ideia desse livrinho? Que afinal é pequeno em relação a folhas, claro, mas em conteúdo ele é gigantesco, né? Não tem como dizer que esse livro é um livro que você irá ler e não sairá sem ter se lido nele, né? Interessante, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, dessa caneta, dessa lapiseira, o que é essa lapiseira? Será que a existência dela precede a essência dela? Ou é a essência dela que precede a existência dela? Né? Porque, veja, é muito interessante. Por quê? Essa caneta ela foi criada. Ela foi criada com uma finalidade. Essa lapiseira ela foi criada com uma finalidade. Qual foi a finalidade dela? Rabiscar, desenhar, dar traços, contornar algo que ainda não foi contornado. Tornar algo vivo que ainda não é vivo, né? E o ser humano, né? O ser humano, ele vem sendo o que ele é ou ele torna-se a ser quem é? Né? Por isso que o existencialismo é humanismo, porque é uma ideia sofisticada de um ateísmo. É uma ideia sofisticada no sentido de que tira um pouquinho dessa ideia do ateu, como aquela pessoa que nega Deus e a vida, água subindo ou descendo é a mesma coisa. Aqui coloca a pessoa como centro. Você parte junto com as suas ações. Você é livre. Contudo, não é livre das consequências. Mas não ser livre das consequências não te torna escravo. Te torna talvez mais livre ainda. Porque aí você pode escolher as consequências que você irá querer carregar com você. Estou pensando nesse livro, nesse vazio, nesse tédio de domingo, que eu trago essa reflexão do Sartre. Se, partindo do pressuposto que Deus não existe, se um homem constitui-se em vida, então eu posso dizer que sou aquilo partindo do pressuposto que eu preciso fazer aquilo para ser. Sem fazer, não há ser. Por isso que ele fala que a existência precede a essência. Ele está dando uma ideia de que você não nasce dizendo que meu nome é João e que um Deus me fez com um determinado propósito, determinadas coisas. Isso, aos olhos dele, é errôneo, é ilusório. Ele acredita que João irá constituir-se no caminhar, nos tropeços da vida, quando levantar-se da vida e perceber que a vida não é assim, né? Não é porque me deram um tapa na cara, eu tenho que dar o outro tapa, né?
Você pode fazer outras coisas, claro, né? Quando ganha um tapa na cara, você não precisa necessariamente virar o rosto. Isso é claro, isso aqui é somente um exemplo. Contudo, é isso. E esforça-te para ter e para ser aquilo que você acha que é da sua ossada, aquilo que você quer ser. Acostuma-se a ter as coisas que você deseja. Então, se tu queres ter certas coisas, você tem que partir desse pressuposto de caminhar e ir em frente. Porque, veja, se eu falo para ti que irá cair em seu colo um pote de ouro, a gente não saberá. Contudo, eu posso dizer para ti, caminhe, junte dinheiro em um pote, senta-se em uma cadeira e coloca o pote no seu colo. Isso é muito mais provável de acontecer do que eu falar que vai cair um pote dos céus no seu colo. Porque aí é um ato... um ato de uma forma até um pouco errônea de eu falar isso, mas aí é um ato profético, né? Estou te dando uma profecia de certa forma, claro, né? Entre aspas, que é uma coisa que não tem nenhuma possibilidade de acontecer, irá acontecer. Contudo, quando eu falo que caminhar para conquistar algo é possível, aí já não é mais nesse campo da ilusão. Então, de certa forma, uma vida que você quer, ela está no outro lado da linha. Contudo, o preço dessa escolha são os pesos das consequências que você fará. Porque no final, na vida tem dois caminhos, né? Um caminho e o outro caminho, ambos vão te gerar uma angústia. A diferença é que, no fundo, você vai ter que escolher qual angústia será a menos angustiante para angustiar-se. É a angústia daquilo que você escolheu, que você irá sofrer mediante ao que foi escolhido e vivido ali. E a outra angústia é do que não foi escolhido, que você irá sofrer e angustiar-se referente àquilo que não foi vivido, que é nada mais nada menos que imaginado. Então é isso. Sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Então deixo vocês aqui em mais um domingo de vídeo e até o próximo vídeo. Adeus!